Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui no Portal do José. Hoje para uma situação diferente, porque eu vou acompanhar aqui com vocês aqui e reagir ao mesmo tempo que Bolsonaro está vindo para fazer o seu pronunciamento depois do processo eleitoral, né? Então vamos acompanhar aqui, deixa eu aumentar um pouco o áudio aqui, vamos ver se está tudo legal. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Ok, posso começar? Aparentemente tranquilo, né? Discurso lido, pelo que nós estamos vendo aqui também. Sinal que o discurso não foi preparado por ele, né? Ok. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Está desarticulando a direita surgiu os de canjicas verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Ué. Ficou uma coisa esquizofrênica, né, gente? Para quem estava aguardando o pronunciamento do Bolsonaro para ele dizer algumas coisas mais consistentes, né? Foi um discurso apenas para desmobilizar as pessoas que estão aí nas badernas, né? Acho que o Ciro Nogueira vai falar alguma coisa também. Vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Sem muitas presepadas, tá aí. Foi de uma forma tímida, muito tímida, mas é a forma que, a partir de agora, começa a causar uma desarticulação desses movimentos todos no nosso país, movimentos de paralisação, enfim, aquilo que eu tenho chamado com vocês aqui o tempo todo de movimento dos canjicas, né? Tem algumas coisas anteriores a essa situação aí. O Bolsonaro, ele tentou fazer uma reunião com os ministros do STF, que recusaram o encontro,
porque poderia surgir ali uma tentativa de chantagem, né, do Bolsonaro, do tipo, olha, eu vou pedir para desarticular aqui os movimentos que estão me apoiando, mas eu quero alguma salvaguarda no futuro, eu quero alguma situação que me garanta que eu não vá para a cadeia, meus amigos também não sejam levados às cadeias, né? E agora é tarde, porque muitos desses baderneiros que estão nesses bloqueios aí já estão identificados, muitos policiais rodoviários federais já estão identificados também, e eles não vão contar com a proteção do senhor Augusto Aras. Aliás, ninguém vai contar mais com a proteção do senhor Augusto Aras. E eu até não me surpreenderia se o senhor Augusto Aras fizesse aquilo que no futebol a gente chama de o vira-casaca, que a partir de agora, para ele até não sofrer também muitas representações, não sofrer muitas ações, ele comece agora a dar uma de justiceiro. Ele comece agora a abrir a gaveta, uma vez que o Bolsonaro não pode fazer mais nada por ele que estava sonhando com uma vaga no Supremo Tribunal Federal, agora quem sabe ele comece a fazer como nós acabamos de ver o Ciro Nogueira, já se apresentando para ser um articulador, né, para se meter nas questões da transição. Gente, o Ciro Nogueira, o negócio dele é grana, é dinheiro, tá? É um homem milionário, é um homem que, quando foi conveniente para ele foi Dilma, ele foi Lula, depois ele renega, ele passa a ser Bolsonaro, começa a atacar Lula, Dilma, o PT, e agora começa a fazer esse movimento de novo. Ele é apenas um capitão, né, de uma embarcação que visa trazer muitas outras criaturas como ele. Normalmente figuras sem escrúpulos alguns, e isso vai fazer com que o Bolsonaro fique ainda mais isolado e, como eu tenho dito aqui para vocês sempre, né, vai ser atirado para o lixo da história. Toda a omissão que o Bolsonaro teve ao longo dessas últimas horas, isso está gerando uma série de impactos. Já aconteceu, inclusive, morte em função desses bloqueios. Isso tudo vai cair nas costas de Bolsonaro e a gente não deve nem se surpreender se, além dele ter algum problema com a questão da justiça, com a sua liberdade, ele vem a ter também uma declaração de ineligibilidade para 2026. Aí a situação vai ficar muito complicada. E aí, gente, vale a pena a gente mencionar aqui uma pessoa que merece todas as homenagens, todos os destaques nessa batalha toda, que é o ministro Alexandre de Moraes. Eu já comentei com vocês aqui várias vezes, né, mas é sempre importante sublinhar. O Bolsonaro ele encontrou ali um muro de contenção absolutamente bem sólido, né, porque o Alexandre de Moraes, além dele ter uma formação jurídica muito consistente, muito profunda, é um homem que foi do Ministério Público, onde você aprende a lidar com questões, com desafios, com enfrentamentos, inclusive com a sua própria com o risco da sua própria vida. E depois ele foi secretário de Estado de Segurança, né, no estado de São Paulo, comandando uma máquina de segurança gigantesca, convivendo com todo tipo de gente dessa área de segurança. E mais à frente, ele, quando se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, ele começa a se articular também com forças dentro das forças regulares, o Exército, Marinha e Aeronáutica. Portanto, o Bolsonaro quis blefar, quis emparedar o Alexandre de Moraes, e ele foi jogando um xadrez no meio dessa história de uma maneira muito hábil, porque mesmo nos momentos em que algumas cascas de banana foram atiradas para Alexandre de Moraes, para que ele escorregasse, para que ele desse algum tipo de argumento para os bolsonaristas iniciarem uma guerra fundamentalista contra as instituições, ele soube lidar com isso. Ele foi tendo muito jogo de cintura sem perder a dureza, né? E nas últimas horas ele tem sido implacável, determinando que as polícias militares também interfiram no cumprimento da lei e da ordem, até porque, como nós todos sabemos, para se cumprir a lei ou para se reprimir um crime, você não precisa autorização, sendo você, inclusive, cidadão do povo. Se você, como cidadão comum, você está vendo um crime, você tem condição de evitar, você tem condição de dar voz de prisão ao criminoso, você pode. Agora, se você é das forças regulares, as forças de segurança, aí você tem um dever, você tem uma obrigação. Então, o rei posto é um rei morto. O Bolsonaro agora, ele aprofunda a sua depressão, por mais que ele queira bancar que as coisas estão se dando numa certa normalidade, ele está muito impactado. Ele não desejou felicidades ao presidente eleito, mas também ele não questionou o processo político. Ele não questionou o que está acontecendo. Pela fala
acontecendo do ponto de vista formal, do institucional, né? Pela fala inicial, o recado que foi dado foi o seguinte: saiam, paralisem todos os movimentos, porque as nossas práticas, os nossos métodos não podem ser os mesmos métodos daquele que ele aponta como sendo métodos da esquerda, né, dos baderneiros, que foi exatamente o que essa gente fez. Badernas não para um movimento reivindicatório, mas para um movimento conspiratório. O que a gente deve esperar é que essas pessoas todas que foram identificadas, elas respondam criminalmente. Inclusive o atual presidente da República, que deve ser também responsabilizado pela sua omissão, porque só agora ele faz um pronunciamento, e mesmo assim muito tímido, ele não foi absolutamente claro, né? Parem, saiam. Bom, mas a gente fica vendo que pelo menos esse tipo de posicionamento tardio dele, o último a se posicionar, vai fazer com que haja pelo menos o aplacamento, né? A atenuação dessas tensões todas que estavam preocupando muitas pessoas. Muito movimento conspiratório, muito disse-me-disse, muito WhatsApp, muito grupelho, colocando uma série de imagens, enfim. Mas a página está sendo virada. E o que a gente espera daqui para frente é que o governo Lula não facilite com esses criminosos, não facilite com esses marginais, essas pessoas que mataram pessoas aqui no nosso país e que a gente não pode esquecer. Gente, olha, o programa hoje, nosso encontro aqui é um pouquinho mais curto, porque foi eu não tinha pensado em fazer o que eu estou fazendo com vocês, né, esse vídeo aqui em tempo real, pegando aqui o que aconteceu. Mas a gente volta amanhã, com certeza, para analisar ainda mais a repercussão dessas falas do Bolsonaro. Algumas coisas vão continuar a acontecer a partir dessa fala. A gente volta no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Um grande abraço. Tchau.